Tell me do something for God and country and go back to work. That's a good one right there. I'm gonna kick your butt, Tom. Can you threaten to kick me in a funnier way? Diga-me para fazer algo por Deus e pelo país e voltar a trabalhar. Essa é boa. Vou dar-te um pontapé no traseiro. Tom, pode ameaçar dar-me um pontapé de uma forma mais engraçada? Desde o domínio nos reality shows, há mais de 10 anos até a revelação dos segredos obscuros escondidos atrás do balcão da casa de penhores. Esta é a história não contada das estrelas do mercado de penhores e da confissão de Rick Harrison. O negócio familiar, construído com base no conhecimento da história do ouro e da prata, tem vindo a afogar-se recentemente numa série de alegações controversas. Escândalos, processos judiciais e traições familiares ameaçam acabar, se não manchar permanentemente, o seu legado. Com tudo isto a acontecer, o império de Rick Harrison foi levado ao limite e pode acabar por cair. O que antes era uma humilde casa de penhores levou os seus proprietários à fama, à ganância e ao caos jurídico. Mas onde começa a história deles? Um império de casas de penhores construído com base no conhecimento do ouro e da prata. No centro de tudo estava Richard Oldman Harrison, o patriarca de 77 anos que cofundou a loja de penhores em Las Vegas. A sua experiência no ramo, aliada à sua atitude pragmática, fizeram dele um favorito dos fãs e, obviamente, aquele que mandava. No entanto, a sua morte em 2018 marcou um ponto de viragem para a família, tanto a nível pessoal como profissional. Rick Harrison, o cérebro por detrás do sucesso televisivo da loja, sabia desde o início que penhorar era mais do que apenas fazer vendas rápidas. Com um conhecimento básico de ouro e prata, construiu a loja de penhores de ouro e prata de raiz, embora, no início, ter lucro fosse difícil. Muitas vezes, Rick via-se a emprestar mais dinheiro do que aquele que ganhava. Apesar disso, seguiu em frente, expandindo a sua expertise e tornando-se um nome de confiança na indústria de penhores. No entanto, a verdadeira mudança de jogo ocorreu em 2009, quando Pawn Stars estreou no History Channel. O programa acompanhava Rick, o seu pai, o seu filho Corey Big Hoss Harrison e o amigo de Corey, Austin Chumley Russell, enquanto interagiam com os artigos invulgares e, por vezes, inestimáveis trazidos para a loja. Os clientes traziam todo o tipo de coisas, incluindo banda desenhada rara e artefactos que se acredita serem do Antigo Egito. Por isso, nenhum dia era igual ao outro na casa de penhores. Isto era bom, pois mantinha a experiência imprevisível e interessante. Além disso, os fãs adoravam as brincadeiras entre Rick e o seu pai, bem como a personalidade meio tola e ingênua de Chumley. Mas, à medida que a série se tornava mais famosa, negócios desagradáveis aconteciam nos bastidores. A dura batalha judicial de Rick Harrison com a sua mãe. De acordo com o USA Today, a mãe de Rick, Joanne Harrison, está a processar o filho numa disputa sobre os bens da família e a propriedade da loja de penhores de ouro e prata. Mas esta é apenas a ponta do iceberg. Os advogados de Joanne apresentaram a ação no Tribunal Estadual do Nevada. A ação cita como réus Rick Harrison, a loja de penhores de ouro e prata, entidades comerciais, a Harrison Properties, a Joe Rick Properties e outros. A queixa alega quebra de contrato, afirmando que Joanne foi casada com o pai de Rick durante 58 anos. No entanto, quando foi hospitalizada no início dos anos 2000, pouco depois de acordar do coma, Rick fê-la transferir o seu 51% de participação na loja de penhores para ele. Depois de se aperceber do que tinha feito, ou forçado a fazer, reagiu e procurou justiça, alegando que não compreendia completamente o que estava a assinar na sua condição naquele momento. Em 2018, quando Richard faleceu, Joanne herdaria a sua participação de 49% na casa de penhores. Mas Rick não lhe tinha fornecido a documentação completa das finanças do negócio. Por este motivo, Joanne alegou não ter conseguido uma contabilidade adequada para mais de $500 mil em dinheiro e prata. Segundo ela, o falecido Richard acumulou esses bens antes de morrer. Após esta batalha judicial, o patrimônio líquido de Rick foi ameaçado. Isto porque o processo procura uma indemnização por danos não especificados, a prestação de contas dos bens, uma ordem judicial que proíba Rick de utilizar fundos pertencentes a Joanne e um fundo fiduciário construtivo sobre os bens que lhe pertencem. Em entrevista ao Las Vegas Review Journal, Rick alegou que as alegações eram falsas e sugeriu que a sua mãe, de 81 anos, estava a ser manipulada por terceiros para obter ganhos pessoais. No entanto, esta não foi a única bomba que caiu sobre o negócio da família. De acordo com o Daily Mail, em 2020, a loja de penhores de ouro e prata,
que normalmente acumula mais de $1 milhão anualmente, faturou apenas $37.406 por causa da pandemia de Covid-19. Isso atingiu-os em cheio, mas o drama jurídico não se ficou por aqui. A mãe de Rick apresentou um pedido de medida de proteção. De acordo com o Daily Mail, a ordem de restrição temporária de Joanne contra Rick, The Pawn Stars, visava impedi-lo de vender os bens da família. Em sua defesa, Joanne alegou que Rick tinha deixado de lhe enviar dinheiro da parte de Richard no negócio. Inicialmente, Rick pagava-lhe $25 mil, mas parou em 2020. Por esse motivo, Joanne interpôs um pedido de medida de proteção na tentativa de reintegrar este benefício judicialmente. Além disso, a medida de proteção também impediria Rick de transferir ou ocultar bens em dinheiro ou de praticar quaisquer outras ações que pudessem diminuir o interesse de Joanne nos negócios da família. Além disso, a publicação informou ainda que Joanne tinha então 81 anos e sofria de vários problemas de saúde que exigiam cuidados e supervisão. 24 horas por dia, o que poderia custar até $15 mil por mês. O que chocou Rick foi ter descoberto o pedido de medida de proteção através de notícias e não diretamente de Joanne. Após este incidente, Rick afirmou ter tentado contactá-la inúmeras vezes durante vários meses, mas não conseguiu, dificultando a negociação de melhores condições para que todos pudessem regressar à casa felizes, mesmo que não regressassem à mesma casa. Mas esta não foi a única batalha judicial que um membro desta família, ou pelo menos um amigo, enfrentou. Os problemas legais de Chumley. Austin Chumley Russell é definitivamente um dos atores mais suspeitos do elenco de Pawn Stars. Como noticiou o TMZ em 2012, foi apanhado numa luta com um sujeito em Hollywood antes de fugir do local. A vítima ficou ferida e a sangrar na berma da estrada. Mas Chumley insistiu que agiu em legítima defesa depois de o sujeito ter ameaçado sacar de uma arma contra ele e os seus amigos. Segundo Chumley, o instinto simplesmente falou mais alto, e o homem parecia nem saber que Chumley estava na TV. Em entrevista ao TMZ, Chumley disse que o estranho só queria entrar no carro deles e começar a arranjar problemas, embora se tenha esquivado a uma bala com esta. Não havia desculpa para o escândalo em que Chumley estava prestes a meter-se 4 anos depois. Segundo o Chicago Tribune, em 2016, Chumley foi parar a cadeia depois de ter sido detido por suspeita de 20 crimes graves. A detenção ocorreu após a polícia ter invadido a sua casa como parte da investigação das acusações de agressão sexual contra ele. Durante a operação policial, os agentes terão encontrado metanfetamina, cannabis e pelo menos uma arma na casa de Chumley, no sudoeste de Las Vegas. Embora Chumley não tenha sido acusado de acusações de crimes sexuais, o agente Larry Hadfield, porta-voz do departamento, disse que parte da investigação se deveu a uma denúncia recente de uma mulher e que os agentes estavam a fazer todos os possíveis para descobrir a verdade. No entanto, de acordo com os relatos do TMZ, Chumley era o suspeito no caso de agressão sexual. O relatório da AP cita os registros do Centro de Detenção do Condado de Clark, que indicam que Russell enfrentou 19 acusações de posse de drogas e uma acusação de porte de arma. Passado algum tempo, as acusações de agressão sexual foram finalmente retiradas, mas o mal já estava feito e ele não se safaria tão facilmente. Chumley enfrentou um novo pesadelo jurídico graças ao que foi descoberto durante a operação. De acordo com o TMZ, os policiais apreenderam uma enorme lista de narcóticos, incluindo cannabis, metanfetamina e Xanax. Além disso, encontraram ainda vestígios de cocaína e 12 armas, 8 das quais sem registro. Percebendo que estava comprometido, Chumley acabou por aceitar um acordo para escapar à pena de prisão. Declarou-se culpado de uma acusação de posse ilegal de armas, posse ilegal de arma de fogo e de uma contravenção grave de tentativa de posse ilegal de drogas. Estava em maus lençóis, mas não era o único. A noite agitada e os problemas pessoais de Corey Harrison. O filho de Rick, Corey Big Hoss Harrison, também já teve a sua quota parte de desventuras. Conhecido pela sua ambição de assumir a loja um dia, Corey enfrentou um momento difícil quando surgiram relatos do seu comportamento selvagem durante uma paragem num passeio de moto, em Jefferson City. Corey esteve envolvido num incidente embaraçoso num bar chamado Spectators. Após o que as testemunhas descreveram como uma semana de bebedeira, Corey chocou os clientes ao urinar em público e atirar um banquinho, resultando na sua expulsão do bar. O incidente atraiu atenção negativa, embora Corey se tenha posteriormente arrependido das suas ações, emitindo um pedido de desculpas público.
Embora tentasse ao máximo limpar a sua reputação com o seu charme, mais problemas o perseguiam. Corey voltou às manchetes em 2021 pelos motivos errados. De acordo com o TMZ, Big Hoss alugou um atrelado para umas curtas férias no deserto da Califórnia em 2020. No entanto, segundo o proprietário do veículo, William Villafana, Harrison aparentemente não devolveu o atrelado inteiro na data combinada. Villafana alegou que o assistente de Harrison ligou um dia depois a dizer que estavam envolvidos num acidente e que iriam rebocar o atrelado. Mas foram precisos mais 2 dias para que o veículo totalmente destruído finalmente chegasse, além dos danos na carroceria, típicos de um acidente. Villafana alegou que o toldo do atrelado tinha sido arrancado e que o seu interior estava coberto de garrafas vazias e ovos, entre outras coisas. Parece que foi um acidente e tanto. Segundo o TMZ, Villafana estimou que os danos custariam até $30 mil para reparar. Além disso, Villafana alegou que teve de cancelar 10 reservas devido ao estado do veículo. Alegou ainda que Harrison se recusou a pagar os danos, forçando-o a apresentar queixa. Apercebendo-se da repercussão mediática, o representante de Corey tentou minimizar o sucedido, dizendo que Corey tinha alugado o atrelado, que os atrelados retráteis não voltavam para dentro e que não estava em condições de ser conduzido. Essa foi a única declaração que fez ao TMZ. Insistiu que Corey rebocasse o atrelado de volta para Las Vegas e que o seguro tratasse disso. Com os seus recursos, Corey conseguiu escapar legalmente às consequências das acusações, mas a sua imagem pública ficou manchada, e os seus problemas legais eram a menor das suas preocupações. Na sua vida pessoal, Corey teve de lutar contra o peso, que tinha atingido níveis perigosos, o que o levou a submeter-se a uma cirurgia de redução do estômago em 2010. A cirurgia ajudou-o a perder mais de 45 quilos, mas o desgaste pessoal continuou enquanto Corey lidava com as pressões da fama. Geria a loja de penhores e mantinha um estilo de vida saudável. A sua amizade com Chumlee permaneceu intacta. E Chumlee, inspirada por Corey, também iniciou uma jornada de perda de peso. Pelo menos teve os seus bons momentos. Mas os problemas estavam longe de terminar. O escândalo abalou a credibilidade do programa. Embora Rick, Chumlee e Corey fossem as estrelas de Pawn Stars, o programa também dependia fortemente de especialistas para dar credibilidade aos artigos raros que chegavam às lojas. Estes especialistas tornaram-se os queridinhos dos fãs por mérito próprio, pois ofereciam um conhecimento detalhado e histórico sobre tudo o que lhes chegava, desde moedas antigas a autógrafos raros. No entanto, alguns destes especialistas trouxeram controvérsia, levando os fãs a questionar a sua fiabilidade. Um desses especialistas, Johnny Jimenez Jr., conhecido pela sua perícia em brinquedos vintage, viu-se em apuros legais em 2015, após um incidente de violência doméstica. Segundo o TMZ, Johnny foi apanhado por uma câmera a agredir alegadamente a namorada à porta de um restaurante em Las Vegas, um acontecimento que manchou a sua imagem. Ao ver isto, Johnny defendeu a sua honra, alegando que estava a tentar ajudar a namorada, que estava embriagada, a mudar-se depois de uma noite de festa e bebedeira. Mas o dano à sua reputação já estava feito. Outro especialista cujas alegações levaram a críticas à série foi John Resnikoff. Resnikoff era especialista em autenticação de autógrafos. Cometeu um erro de grande impacto em 2011, ao identificar incorretamente um autógrafo num guião de O Padrinho. Resnikoff afirmou que a assinatura pertencia ao ator Al Pacino, mas mais tarde foi revelado que era do produtor Al Ruddy. Embora o erro tenha sido relativamente pequeno, levou os espectadores a questionar se os especialistas estavam tão bem informados como aparentavam. E se já tinham cometido um erro semelhante ou erros semelhantes no passado que passaram despercebidos. Mas isso não foi nada comparado com o escândalo de 2015. O maior escândalo que envolveu um especialista em Pawn Stars ocorreu em 2015, quando Drew Max, especialista em memorabilia desportiva, foi acusado de fraude em New Jersey. Tinha autenticado artigos desportivos falsos, que posteriormente foram vendidos em leilão. Os compradores enganados apresentaram uma ação judicial, acusando Max de usar a sua fama na TV para reforçar a sua reputação no mundo da memorabilia e, por fim, aplicá-los a eles. Este escândalo prejudicou gravemente a credibilidade do programa, uma vez que os fãs começaram a questionar-se sobre quantos outros itens avaliados em Pawn Stars tinham sido deturpados. Enquanto uns achavam que o mundo deveria ser mais tolerante, uma vez que todos cometem erros, poucos saíram em defesa de Max, uma vez que o seu erro custou muito dinheiro a algumas pessoas.
Mas qual foi a consequência de todos estes problemas? À medida que estes escândalos aumentavam, Pawn Stars começou a desviar o seu foco do seu conceito original. Inicialmente, o evento era uma mistura de história e entretenimento, com Rick e a sua equipa a educar os espectadores sobre o significado histórico dos artigos trazidos para a loja. O encanto do evento residia na sua imprevisibilidade. Um dia, um cliente podia entrar com uma peça rara da história militar, enquanto no dia seguinte, trazia um item colecionável moderno e peculiar. Mas, com o passar do tempo, o programa começou a aparecer mais com guião. Surgiram relatos de que os vendedores do programa eram pré-selecionados e que os artigos eram avaliados com antecedência, eliminando a natureza espontânea que inicialmente atraía os espectadores. As discussões entre o elenco, outrora genuínas e muitas vezes divertidas, começaram a parecer fabricadas, com o foco a mudar para o drama familiar em vez dos artigos exclusivos trazidos para a loja. E os fãs repararam em tudo. Esta mudança para o drama teatral fez com que o programa parecesse menos autêntico. Os fãs que originalmente assistiam para aprender sobre história acabaram por ver um reality show que se assemelhava mais a Keeping Up with the Kardashians do que a uma série sobre penhores. Até os próprios personagens começaram a parecer caricaturas. Rick, o negociador severo. Corey, o filho ambicioso, mas frequentemente distraído. E Chumley, o alívio cômico cujos problemas legais faziam com que a sua persona no ecrã parecesse cada vez mais distante da realidade. Como se o drama familiar, os problemas legais de Chumley e os escândalos que envolviam os especialistas não bastassem. Pawn Stars também enfrentou desafios para expandir o seu negócio. Rick tentou capitalizar o sucesso do programa lançando o Pawn Plaza, um centro comercial perto da casa de penhores que albergava restaurantes e lojas. No entanto, este empreendimento revelou-se um fracasso, com vários negócios a fecharem por falta de movimento. Os proprietários destes negócios queixaram-se mais tarde de que Rick não tinha fornecido apoio de marketing suficiente. Apostaram na fama de Pawn Stars para atrair clientes, mas o público nunca apareceu. Muitos comerciantes culparam Rick por não promover o suficiente a região, o que levou à falência de vários negócios e a uma série de processos judiciais. Mas como poderiam realmente transformar os seus espectadores em clientes comerciais? Enquanto estas batalhas aconteciam no presente, o passado de um dos membros do elenco estava prestes a revelar a verdade nua e crua sobre os mesmos. O corte de Olivia Black por ser modelo nua. Outro escândalo que abalou a Pawn Stars envolveu Olivia Black, uma ex-funcionária que se juntou à loja em 2012. Olivia rapidamente se tornou uma das favoritas dos fãs devido ao seu estilo alternativo e personalidade ousada. No entanto, passado pouco tempo no programa, Olivia foi despedida sem explicação. Os fãs ficaram furiosos e tentaram descobrir o que tinha levado ao seu desaparecimento. Mais tarde, foi revelado que a sua demissão estava ligada a fotos nuas que tinha tirado antes de entrar para o Pawn Stars, e que essas fotos tinham circulado online. Esta decisão gerou controvérsia, com muitos fãs a criticarem os produtores do programa pelo que consideraram uma resposta injusta e sexista. Apesar de ter sido dispensada do programa, Olivia Black manteve uma forte base de fãs. Continuou a trabalhar na indústria de penhores fora do ecrã, procurando uma carreira como modelo e artista adulta. Olivia interpôs uma ação judicial, alegando que a sua demissão foi ilegal, mas o caso acabou por ser arquivado, e passou a concentrar-se na sua carreira de modelo. Com a atenção dos mídia a desviar-se do caso de Olivia, surgiu outro escândalo: o mistério do derretimento da coleção de moedas roubadas. Por esta altura, os atores de Pawn Stars já estão habituados a lidar com a lei. Em 2014, viram-se novamente no centro de uma batalha judicial, desta vez por alegadamente terem derretido uma coleção de moedas antigas roubadas. Segundo a ABC News, numa queixa criminal apresentada no Tribunal de Justiça do Condado de Clark, David Walters alegou que a sua sobrinha, Jennifer Beckman, roubou o seu valioso estoque de moedas em 2013 e vendeu-o à Gold and Silver Pawn Shop. Walters alegou que o valor total da coleção que Beckman levou para a Gold and Silver foi de $12.375. Mas o tio, indignado, alegou que o valor real da sua coleção rondava os $50 mil. Assim que Walters se apercebeu do desaparecimento das moedas, denunciou imediatamente a sobrinha às autoridades. Mas quando os policiais contactaram a Gold and Silver Pawn, as moedas já tinham desaparecido. Tanto quanto sei. Como as moedas não podem ser identificadas, podem ter sido derretidas, disse um porta-voz da loja à Fox News. Podem ter sido vendidas.
podem estar em baldes como outras moedas, à espera de serem avaliadas. A representante contestou a alegação de avaliação de $50 mil feita por Walters. Estas moedas valiam muito menos do que os cavalheiros imaginavam, disse ela, antes de insistir que nenhum membro do elenco de Pawn Stars tinha feito nada de errado ou ilegal ao comprá-las. O fim de Pawn Stars? Apesar destes escândalos e controvérsias, a série conseguiu manter-se no ar durante mais de uma década. Além disso, a série manteve uma forte base de fãs, mesmo com a transição para conteúdo com guião e drama familiar. No entanto, quando a 11ª temporada chegou, a magia dos primeiros anos tinha desaparecido e a audiência tinha diminuído significativamente. Com os crescentes problemas legais, conflitos familiares internos e escândalos que envolviam as suas estrelas, Pawn Stars começou a perder a sua autenticidade. Rick, sendo um empresário experiente, concentrou os seus esforços noutras áreas, incluindo o mercado imobiliário e outros empreendimentos. O Pawn Plaza pode não ter sido um sucesso retumbante, mas a perspicácia empresarial de Rick garantiu que a loja de penhores de ouro e prata permanecesse um marco em Las Vegas. Quanto ao futuro de Pawn Stars, embora não tenha sido feito qualquer anúncio oficial sobre o seu cancelamento, a série tornou-se uma sombra do que era antes. As suas estrelas enfrentaram desafios pessoais e profissionais, e a presença outrora dominante da série no History Channel diminuiu. Ainda não se sabe se a série vai regressar ou não, mas uma coisa é certa: Pawn Stars deixou uma marca indelével no mundo dos reality shows. Mas e quanto ao seu legado? Um legado manchado por escândalos, mas ainda assim icônico. Pawn Stars teve um impacto único nos reality shows, transformando o que antes era uma loja de penhores de nicho num nome reconhecido globalmente. Desde o seu humilde início como um negócio familiar até a franquia multimilionária que se tornou, Pawn Stars ajudou a educar os espectadores sobre história, antiguidades e a arte de negociar. O sucesso do programa realçou o charme do americano comum num cenário repleto de itens invulgares, onde cada transação contava uma história. No entanto, por mais que Pawn Stars tenha construído um legado, a sua queda serve de alerta para os lados negativos da fama e os custos de manter uma persona pública. Os escândalos que rodearam as suas estrelas, as disputas judiciais e as controvérsias sobre as avaliações contribuíram para a lenta mancha da imagem outrora intocável do programa. Embora possa nunca regressar à sua antiga glória, Pawn Stars será recordado como um dos reality shows mais populares e influentes da história. No final de contas, Pawn Stars mostrou os desafios da vida real de gerir uma empresa familiar, tendo como pano de fundo a paisagem em constante mudança de Las Vegas. Ofereceu tanto um vislumbre do mundo do penhor, como um espelho das lutas pessoais das suas estrelas, tornando-se uma parte multifacetada da história da televisão. E embora o seu futuro possa ser incerto, o seu impacto na cultura pop continuará a ter repercussões nos próximos anos.